minha galera, podcast Aula Extra no ar. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca deixa de estar aqui. E antes de eu lhe disser nem o tema do programa, você já vai fazer inscrição aqui no canal, ativa sino. E se você gostar no final, você deixa aquela curtida para poder fortalecer o trabalho. E hoje a gente vai falar sobre morosidade da justiça. Eu queria dar boa tarde primeiro para minha colega de bancada, a doutora Ive Lira. Tudo bom, Ive? Como é que você está? Tô bem, Rafael Blogueirinho. Hoje É um recorde, Ive? Você dois programas seguidos aqui? Dois? É. O Dois. Guinness vem aí, hein? É verdade. Tá vendo? Vamos documentar Tem isso. medalha? Não, isso também já cai demais. Vem cá, Nunca. gostei de você, Blogueirinho, hoje. Por quê? É porque semana passada eu esqueci, né? Semana passada você esqueceu. Tô Acho que melhorando, é tô porque você está melhorando. mais acelerado. Não, e você já reparou também que já tô começando a bagunçar agora na rádio. Daqui a pouco eu já tô de camisa de malha vindo pro podcast você também. vem sem Já calção, tô né? sem. Tô de calça jeans, já Daqui tô a um pouco negócio. você vem de... Daqui a pouco eu venho de regata, aí pronto. Aí a gente já bota uns drinks aqui em cima da Se você mesa. vier de Uma areia de regata. praia assim no chão, vai ficar massa. A gente vai fazer esse programa esse ano, né? A resenha, né? E para falar sobre esse tema, a gente está aqui hoje com o cara que manja tudo. Advogado, professor, doutor André Bonelli. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Ive, tudo bem? Prazer estar aqui no Aula Extra. Tô bem, tranquilo. Vamos... Doutor André, Oi. quanto tempo que você atua na justiça? Bom, rapidinho, são só 44 anos. Só 44 tranquilo. anos. Coisa Considerando pouca. que eu fiz 3 anos de estágio, ou seja, a partir do segundo ano eu entrei no estágio, então ali pelo fórum, de fato, já são 47, né? E a morosidade? Era a mesma coisa? A noção de morosidade mudou? Olha, eu acho que mudou do ponto de vista de que a gente ficou mais crítico em relação a isso, mas a gente nunca teve uma justiça célere. Tanto mais se a gente imaginar que, eu estou falando agora aqui do final dos anos 70, início dos anos 80, estou falando do Código de 73, em que nós não tínhamos as tutelas de urgência. Não é? Que elas começam a aparecer ali no nosso ordenamento ali em junho de 95. Então vamos imaginar que nessa época a gente tinha que esperar uma sentença lá no final do túnel, quando a luz fraca da sentença viesse tentar iluminar o caminho do processo, obscuro e cheio de buraco. E aí a gente tem que ponderar que a época, lá na década de 70, não tínhamos a quantidade de processos que temos hoje, né? Pois é, não é? Mas de fato, isso é fato. A gente não tinha essa quantidade de processo, a gente não tinha um controle sobre o próprio Poder Judiciário, que tivemos a partir do CNJ. Sim. A gente não tinha uma OAB tão mais atuante como, de uma forma geral, é hoje, na defesa dos interesses da advocacia, o Ministério Público na defesa dos interesses dos seus pares, a Defensoria Pública, que sequer existia no contexto que existe hoje. Então, essas categorias hoje são mais atuantes, mas ainda assim o problema persiste. E persiste de uma forma curiosa e preocupante. Para você ver como isso é muito profundo. Se a gente fizer uma análise da curva de quantidade de ações, a gente vai verificar que, a partir de 2015, 2016, ao contrário do que poderia se imaginar, porque veio um código com algumas tentativas de melhorar a situação, Sim. o CPC, apesar disso, a gente vem experimentando uma leve crescente em número de demandas. Então, a gente saiu ali da coisa de 77 milhões, 78 milhões ano em 2015 para cerca de 83 milhões agora. Ou seja, Você fala de acervo. De acervo, Sim. de ações em curso. É muita coisa. Quer dizer, a gente pode imaginar que de 210 milhões de habitantes para 83 milhões de processos é um número inimaginável e não comparado em nenhum país do mundo. Nada se compara a nós, não é? Se a gente fizer uma comparação assim, mais ou menos, com dados mais recentes de um trabalho na Universidade de Harvard, tem um trabalho, embora seja um trabalho de cerca de 8 anos atrás, mas eu acho que já nos dá um parâmetro, uma informação interessante. Nos Estados Unidos são mais ou menos
4.500 processos por 100 mil habitantes. Na Inglaterra, mais ou menos 3.500 processos por 100 mil habitantes. No Japão, claro, o japonês é um povo de muita conversa e pouca... Não tem exército, enfim. Sintomático. Isso Sintomático, já diz, não é? diz muito. Isso já diz, não Diz é? muito. Então, é cerca de 1.500 processos por 100 mil habitantes e a gente está na casa dos 44 mil processos por 100 mil habitantes. Nada se compara, nada chega perto, nada chega nem a um quarto, nada. Se somar esse pessoal todo que o senhor falou aí agora, Não não chega chega perto. nem metade. Pois é, Não o chega nem Brasil metade. é excessivamente litigante e é um problema com várias faces. É um problema multicausal, multifacetado e, portanto, é um problema mesmo cultural terrível. Eu queria fazer uma ponderação inicial, professor, até para a gente poder bater com força e com gosto nessa questão da morosidade. Eu queria trazer, primeiramente, algumas objeções a essa discussão que normalmente são colocadas. Certo. Porque, como em toda discussão minimamente civilizada, Sim. a gente sempre vai ter argumentos que devem ser ouvidos do outro lado. Claro. E que, normalmente, tem até um certo poder de dar uma amenizada em determinadas conclusões. Eu não estou discordando disso. Mas um ponto que muito se alega para poder para suavizar essa questão da quantidade de processos que a gente tem e do quanto isso acaba gerando morosidade dentro do sistema, é a questão de se declarar que no Brasil há um amplo acesso à justiça. Então, assim, olha, tem um lado bom disso. A gente tem muito processo porque a gente tem um acesso à justiça determinante, grande, amplo, largo. Em outros países, talvez isso não seja assim. E aí eu estou falando aqui dentro do espectro da mais pura ignorância. Eu não faço a menor ideia do nível de abertura judiciária em outros países. Estou falando do que se fala aqui do Brasil. Isso é uma verdade parcial, não é. Por outro lado, dá para ter acesso sem essa balbúrdia que a gente vive de quantidade de processos. Como é que você enxerga essa objeção? Não chega nem a ser uma objeção, né? Essa tentativa de amenizar o problema com esse argumento. Bom, de que existe o acesso à justiça na sistemática brasileira é fato. De fato, a justiça brasileira é acessível, por incrível que possa parecer a quem argumenta em contrário. Enfim, é possível, não tem problema usar argumentos em contrário. Mas é uma justiça acessível por alguns aspectos. Ela é acessível porque a gente tem uma defensoria pública que, com os percalços que a defensoria enfrenta, ela atua bem, de uma forma geral, a defensoria pública atua bem. Ela é acessível porque a gratuidade judiciária ela é, em parte, concedida com pouco cuidado por parte do judiciário, e ela é pedida sem critério por parte de quem pede. Então, a conjunção desses elementos de se pedir para ver se cola e o pouco cuidado de juízes em serem mais rigorosos com a questão da concessão, e também a presunção de veracidade pela inexistência de prova. Isso também é um fator que está lá no CPC atual, em que você, sendo pessoa física, não jurídica pode conceder justiça gratuita, mas não com essa presunção. Você, sendo pessoa física, a sua afirmação é presumidamente verdadeira. Não que seja inquestionável. Eu tenho no escritório um processo que a parte ganha 24 mil líquido mês. E ganhou justiça gratuita. Pois é, então veja, de um lado é acessível a justiça, de alguma forma é acessível a justiça, e de outro lado também tem essa questão da cultura da litigiosidade. Esse é um fator preponderantemente existente. A causa a gente não vai analisar aqui, até porque a causa da alta litigância de uma sociedade é algo que é estudado não por alguém de direito especificamente, mas no mundo inteiro é estudado por economistas e por sociólogos e por antropólogos, por estatísticos, enfim.
Então, no caso nosso, há uma litigiosidade cultural, algo que é habitual, se litiga bastante. Então, de um lado, a gente tem essa certa facilitação da justiça, do outro lado, tem esse espírito, digamos assim, vou colocar isso assim a primeira vez, esse espírito de litigiosidade, de que você prefere, em vez de abrir a possibilidade de dialogar e de colocar questões em diálogo com a outra parte, você prefere ir naturalmente para o litígio. E isso nos toca muito diretamente. Aí eu falo nós, advogados, nós promotoras, nós defensoras, nós que atuamos como, no sentido mais lato da expressão, como advogados. Sim. Todos nós advogamos, né? Advogar é defender, falar em face de alguém, literalmente, advogar. Então, o Ministério Público advoga, a Defensoria Pública advoga, e a advocacia advoga, e a gente é, inclusive, mal formado. As universidades, o ensino jurídico contribui para isso. Uhum. É um dos vetores. Então, a nossa literatura, que a gente, de forma pedante, a nossa doutrina, a nossa literatura nos coloca nessa linha. Nós, professores, colocamos nossos alunos nessa linha e nossa grade curricular nos coloca como professores também nessa linha. Sim. Se você, então, for imaginar em um currículo, nós temos num currículo normal de uma faculdade de Direito hoje, basicamente, 9 dos 10 semestres são 10 semestres, e nós temos 9 semestres em processo. Processar é fustigar, protestar, recorrer, impugnar. Então, nós passamos todo o curso com essa dinâmica para esta didática da pré-processualização. E a gente não tem disciplinas com técnicas e sistemáticas de resolução de conflito. A gente não sabe resolver conflito, não sabe. E a gente não tem essa habilidade e esta competência, porque a dinâmica do conflito existe causas, origem, teorias que ensinam, dinâmicas que dialogam no objetivo da resolução do conflito, e a gente não tem. Eu vou dar 2 exemplos básicos aqui de instituições que eu ensino há muitas décadas. Uma delas, não há tantas décadas, porque a Baiana só tem 16 anos, mas eu estou lá desde o início. E outra que é a Católica, que eu estou há 30 anos. Então, recentemente, na Católica, a gente fez um movimento, com o apoio da direção, que é hoje o reitor, o professor David, de tentar colocar no currículo disciplinas voltadas para a mediação e para a arbitragem. E eu fui o primeiro a me colocar à disposição e impunha essa bandeira com a colaboração dos colegas, de ceder uma matéria de processo, e assim fizemos. E a Católica, desde o final dos anos de 2018, a Católica não tem mais teoria geral do processo com uma disciplina obrigatória. E aí a gente colocou lá a mediação. A Faculdade Baiana, esse ano tivemos uma reunião, e o diretor acadêmico da faculdade, o professor Didier, reuniu conosco e retirou uma matéria de processo, que é processo civil 4, que é a execução. Então, também lá, e veja que nós estamos falando disso de pessoas que são, eu estudante e ele um estudioso, de processo civil. Sim. Então, a gente reconhece dentro da nossa casa que o processo não é o fim. E você veja, a gente tem a impressão, às vezes, que o processo é o fim. A gente processualiza tudo dentro do processo para que o processo dure o maior tempo possível. E pior ainda, quando o processo está velhinho, caduco, caindo pelos pedaços de idade, vem a sentença, e aí o que fazemos todos nós, advogados, promotoras, defensoras, o que fazemos todos nós? A gente não cumpre sentença. Não, em hipótese nenhuma. A gente recorre da sentença. E aí vem o CPC do século XXI, e diz, sentença não vale nada. Por quê? Quem diz isso não sou eu, é o 1009 do CPC. Porque a apelação é recebida como regra em duplo efeito. Suspende. Quer dizer, não basta tudo isso. Aí vem o CPC e diz que a apelação suspende os efeitos, a imediatidade da eficácia da sentença. E aí, o que fazemos nós? Vamos para o tribunal, demoramos mais um período. Quando, por fim, o tribunal resolve, o que fazemos? Também não obedecemos o acórdão. Vai para a execução.
E aí, pelo CNJ, nós temos 3 anos e meio de processo e mais 3 anos e meio de execução, uma média de 7 anos por processo. Pelo amor de Deus. Não, Não, peraí. E isso se todos os prazos, se levar em consideração os prazos impróprios, forem realmente observados. A gente tem dentro dessa marcha que você falou, professor, a gente tem algumas questões que merecem um aprofundamento para a gente poder entender essa dinâmica. O que Ive falou é interessante. Primeira coisa, a questão dos prazos impróprios. É engraçado a gente assumir que existem prazos que são impróprios e assumir que são impróprios porque não tem força coercitiva contra a quem ele manda. Então era como se não existisse. Exato. Tá? Eu venho, na minha área de estudo, de uma área em que os prazos impróprios são respeitadíssimos, super impostos com força, com carga, e a coisa anda e funciona. Mas há uma vicissitude aí, que é a questão do direito eleitoral, que você tem uma temporalidade diferente, certo? Verdade. Essa questão dos prazos impróprios é uma questão. Mas há um ponto que você falou agora, que é a questão da inconformidade, Sim. o inconformismo, na verdade, geral Sim. da população com o resultado de um processo. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso na nossa cultura, inclusive enquanto advogados, porque inclusive era a linha que você estava seguindo na sua fala anterior, Sim. que nós advogados parece que a gente não consegue Sim. ter na cabeça que um processo pode terminar com uma sentença. Sim. Ah, mas veja, você está na defesa do interesse do seu cliente, você tem que recorrer. Olha, nem sempre o recurso é o melhor caminho. Sim. Tá? Nem sempre chegar no momento da execução e você tentar frustrar a execução por todos os meios é o melhor caminho. E eu não falo isso só olhando para o sistema em geral, eu falo isso inclusive defendendo o interesse do seu cliente. Sim, claro. Você pode ter uma visão de defesa do interesse do seu cliente sem necessariamente querer que o processo dure 15 anos. Claro. Isso você falou que tem um pé na formação, mas quando a gente sai da faculdade e vem para o mercado, isso se perpetua também, né? Mas isso se perpetua porque isso está na origem acadêmica e na origem cultural, educacional, da própria casa da pessoa, não é? Sim. Esse menino, que não ouvia meu pai fundamentar a decisão dele, nem minha mãe fundamentar a decisão dela. Meu pai fundamentava a decisão dele com um olhar de lança e minha mãe fundamentava a decisão dela torcendo minha orelha. Pronto. Acabou. Então, veja, se eu, não é? Menino, você vai fazer isso. Pronto, fazia na hora. Peraí. Aí meu pai, às vezes, do olhar, às vezes um cascudo. Enfim, então, veja, é uma questão, portanto, que transcende a academia, mas a academia não está isolada disso. Porque a academia, inclusive, por força disso, porque a academia não é formada de marcianos. Sim, lógico, somos nós. Desses meninos. Sim, não é? sim. Nós mesmos fomos educados dessa maneira e educamos, e isso nos tangencia a levar esse problema para a academia. E aí as grades curriculares, que agora estão sob efervescência, o MEC reabriu espaço para a reestrutura dos cursos de Direito, e as faculdades estão repensando. As faculdades precisam repensar os seus currículos para nos habilitar a sairmos de lá tendentes a construirmos decisões. E aí está a grande importância da advocacia, da defensoria, porque está na Constituição que a defesa, a justiça gratuita, ela é integral. Ali está dizendo o seguinte: a defensoria serve para o processo e para fora do processo. Sim. Não é? Então, nós advogadas, nós juízas, nós promotores, nós todos temos que ter um repertório para possibilitar essa abertura para a gente, que a gente pensa assim, não, vou fazer ação porque eu vou ganhar o dinheiro, meus honorários estão aí. A gente precisa aprender a ganhar dinheiro fora da ação judicial. E a ganhar dinheiro na tentativa... Tá vendo, Você não pode falar nada, né? Eu tô 100%... Ele está seguindo... eu não litigo, velho. Eu não litigo. Você está entendendo? Quer dizer, você tem um talento, uma competência, explore isso.
Talvez falte técnica, porque técnica nós não tivemos. Do ponto de vista acadêmico, nenhum de nós, da nossa geração, não. Hoje, o menino já começa a ver, ali na Faculdade de Direito da Baiana e da Católica, uma disciplina de mediação. É pouco. É pouco. O curso teria que ter um curso em paralelo. Meu Deus, eu sou formado para resolver conflitos. Eu não sou formado para instigar a manutenção de conflitos, porque isso, afinal de contas, depõe contra mim. O cliente não gosta do advogado quando a ação demora. Por mais que o advogado explique a ele que o problema não é dele. Claro. Mas respinga na profissão. Sem dúvida nenhuma. Mas também o cliente não gosta do advogado que, até por uma questão cultural beligerante, de que ele não sinta que o advogado não brigue. Pois é verdade isso. Essa questão cultural, o verdade. professor falou logo no começo, né? Nós somos beligerantes. Nós somos beligerantes, excessivamente beligerantes. A gente é tão beligerante que a gente chega ao ponto de ter uma sentença que é a última palavra, é o Estado que diz assim, e a gente deliberadamente, não tenho esse número estatístico, não tenho percentual, não observei isso em nenhum estudo superficial que fiz, a gente aceita uma sentença. Normalmente, você recorre. Ainda que você veja ali uma possibilidade de perda. Olha, a nossa situação da beligerância e da litigância é tão alta e tão elevada, que a gente sempre tem aqui aquele velho... tem lei no Brasil que não pega. É um absurdo a gente pensar isso, mas isso é verdade. Tem lei que não pega, não é? Então, você veja, por exemplo, o CPC. A gente viu o CPC, trouxe alguns mecanismos. Um deles, que é um mecanismo bastante importante na Europa e na América do Norte, que é o sistema de precedentes. Quer dizer, eu já sei como o judiciário se comporta, eu não entro com ação, porque eu já sei como o judiciário se comporta. Eu já sei, se os tribunais lá em cima se comportam daquela forma, eu sei que o meu juiz cá de baixo não vai se comportar de forma divergente, como regra, nos precedentes que são vinculantes. Eu sei disso. Aí vem o CPC e me traz isso. E me diz, olha, no caso dos precedentes vinculantes, o juiz deve observar 5 tipos de decisões genericamente postas lá no artigo 927. Ok, eu sei disso. E depois, cá no início, tem um dispositivo que diz assim, do julgamento de improcedência liminar da ação sem réu e sem contestação é julgada liminarmente, quando a tese que o autor defende é contrária a um precedente vinculante. A gente tem tudo isso já posto num código que já começa a ter cabelo branco, porque daqui a pouco está fazendo 10 anos. Sim. Não é? 10 anos. E aí, o que acontece com esses mecanismos, que a princípio seriam mecanismos obstativos dessa super, né? Sim. Se eu já tenho uma possibilidade de ter uma sentença sem réu, sensacional, né? Porque eu tenho uma pretensão cuja tese é contrária a precedentes vinculantes, ou seja, a decisões que o Supremo e o STJ já tomou. Se eu tenho isso, o juiz pode fazer isso, de um lado. E se eu tenho esses precedentes lá, nos seus 5, 6 espécies de decisões, se eu tenho tudo isso, e quando essa lei entra em vigor, eu tenho 76 milhões de ações, e 10 anos depois eu tenho 83 milhões de ações. Como se explica isso? Não estão usando. Não estão usando, né, professor? Não estão usando. É porque a sociedade, nós promotoras e nós advogados, a gente também não percebe que a gente precisa fazer uma espécie de peneira e dizer, olha, cara, isso aí, cara, não vá não, que isso aí é errado. Aí a gente entra errado, o juiz também não faz a peneira. Isso vai subindo, isso vai refluindo. E o juiz deve dizer assim, ele não cumpre minha sentença, que dirá isso aí e tal. Então, é uma situação um pouco... Você pode dizer assim, rapaz, esse cara veio aqui botar um pouco de gasolina na fogueira. Mas a gente quer isso mesmo. Mas a gente precisa ter essa sensação do quanto a gente é desnorteado, do ponto de vista como um todo. Aí vem um ponto que é importante também. Aí agora eu vou falar uma questão já mais de vida prática e do que é a profissão. O advogado, e aí quando eu falo aqui advogado, para mim é sempre assim, desde o primeiro episódio dessa Zorra aqui.
Eu não me excluo, não. Quando eu falo, Sim. eu me coloco dentro. Estamos falando de Sim. nós, não é? Isso, Claro. estou falando de mim claro. também. Eu não sou É. diferente, não. É. Tá? Mas o advogado, ele, assim como as pessoas de Assina qualquer outra embaixo o que você tá profissão, dizendo. É ele verdade. tem boleto para pagar, Sim, né? Ele sim. tem conta para pagar, ele tem filho para sustentar, ele tem boca para alimentar. E o que se coloca para o trabalho da imensa maioria da advocacia é o litígio. Isso é indiscutível. É verdade. É indiscutível. Não acho que isso seja uma escusa de que a pessoa possa parar para buscar outras formas de atuação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse é o lado da advocacia. Aí tem um lado que eu queria entender sua opinião de como é que esse fenômeno acontece. Porque a gente tem determinados microsistemas que se comportam de maneira distinta. Exemplo, desde sempre, a Justiça do Trabalho é uma justiça extremamente afeita à composição. Extremamente. Os índices de acordo em primeira audiência no seu trabalho são imensos. E isso é desde sempre. E não está dito em lugar nenhum em relação ao processo do trabalho, diferentemente do processo civil ou do processo da lei dos juizados especiais, que não tem um dispositivo ali que você fala assim, não, isso aqui é que gera essa altíssima taxa de composição. Eu queria entender, professor, na sua visão, por que determinados sistemas são tão afeitos ao acordo, são tão afeitos à composição e outros não são? Olha, é difícil imaginar e ter uma resposta sobre isso, mas eu fico pensando aqui, especulando certas coisas. A Justiça do Trabalho é uma justiça diferenciada, de certo modo, porque você não tem os potentes em iguais níveis. A gente não tem paridade de armas entre os litigantes. Sim, sem dúvida. Então, isso é importante. Se eu me coloco igual a você, eu entendendo que sou igual a você, posso entender também que posso te superar. Claro. Mas se eu entendo que eu sendo um rato e estou diante de um leão, eu também vejo a possibilidade de que é melhor perder algo do que perder tudo, porque eu sei que o leão é o rei da floresta. Sim. Então, talvez esse movimento na Justiça do Trabalho seja subliminar nesse resultado. Ou seja, eu vou entrar ali, eu sei que eu estou litigando com quem tem poder econômico, e eu sei que eu estou num país em que o poder econômico é extremamente marcante. Então, talvez, por isso, facilite para os advogados, de um modo, para os advogados, isso facilite a possibilidade de, olha, velho, é melhor você fazer um acordo aqui, que quem sabe esse negócio no tribunal e tal. De outro modo, a Justiça do Trabalho, ela é tremendamente alimentar. É uma justiça de necessidade. Eu não posso esperar muito tempo. Verdade também. Esse também é outro fator. E um outro fator é que, de outro modo, o Estado também diz assim, o outro lado, a outra advocacia, a advocacia do reclamado, da reclamada empresa, vira para a empresa e diz, olha, você sabe, esses juízes do trabalho, você sabe. Você tocou num ponto Você tá importantíssimo. entendendo? Então, ou seja, são fatores externos que dão diferenciação aos litigantes e isso aí possibilita, talvez, eu não sou especialista na Justiça do Trabalho, talvez isso facilite a autocomposição. Quando eu saio desse ambiente tão díspare, de que não se trata de alimentos, digamos assim, e que não se trata de agentes tão diferenciados, socialmente diferenciados, porque a gente é uma sociedade extremamente classista, então a gente tem esse sentido de que se o cara é rico, é poderoso, é empresa, eu vou fazer alguma coisa e tal. De outro modo, se eu estou na justiça comum, a gente é mais ou menos igual. Então, nessa luta de igual para igual, a gente vai jogando para frente. E tem um outro aspecto aí que eu acho que é também relevante, é que, de alguma forma, não há punição para a litigância de má-fé.
Então você litiga de toda forma, diz o que Fala quer, o que com quer. todo tipo de Peticiona prova, quantas vezes quer no peticiona de processo. toda forma, quantas vezes você quer Isso é peticionar, surreal, gente. e isso vai acontecendo. E aí a gente se depara também, por outro lado, Rafa, diante do paradoxo da eficiência. Bom, o que é eficiente é porque é voltado para o resultado. Se o resultado resulta em algo útil, está bom. E aí a gente vê uma situação interessante no que eu vou dizer aqui agora. Eu acho que a justiça hoje, fiscalizada de alguma forma pelo CNJ, a gente tem amigos juízes, a gente Sim. conversa com juízes, o cara diz, rapaz, é umas metas malucas, mas o cara, de alguma forma, está se eficientizando na produtividade dele, se produz mais. O CNJ indica em números que a produtividade de juízas hoje é maior do que fora há 8 ou 12 anos atrás, o nível de decisões, etc., o quantitativo. E a gente, então, chega no seguinte paradoxo: se eu melhoro, eu pioro. Porque se eu melhoro, eu facilito a possibilidade ou aumento o nível de pessoas que querem uma justiça melhor. Então, eu aumento o número de processos. Entendeu onde é que está o paradoxo da eficiência? Quanto melhor eu sou, mais eu vou ser melhor procurado. eu vou ser mais procurado. Então, se hoje eu tenho um tempo médio de 7 anos e daqui a pouco eu tiver um tempo médio de 4, eu poderei ter, em vez de 84 milhões de processos, 160. Faz um sentido. Negócio meio... Não, faz sentido. E há uma... Essa sua análise da questão do seu trabalho eu achei sensacional, até porque se você levar os pressupostos que você falou, tem até mais uma coisa, porque se de um lado você tem um litigante economicamente muito mais poderoso do que o outro, isso gera essa relação hipossuficiente, na questão normativa você tem a inversão dessa questão da hipossuficiência. A justiça privilegia, por comando legal inclusive, a defesa daquele que já é hipossuficiente. Então, há uma certa situação de que você é mais fraco, ele é mais forte. Você é mais fraco, eu quero fazer acordo. O mais forte também, eu sou mais forte, mas costumam decidir a favor dele. Então, acho que eu também quero fazer um acordo. E se você espelhar isso para um outro microsistema, a situação é muito semelhante, que é de juizado. Você também vai ter ali o consumidor hipossuficiente, as empresas como os poderosos, e a situação é muito parecida. Acaba-se também tendo uma alta taxa de acordo e de composição nos juizados, menos um pouco, acho que no seu trabalho, aí eu não sei dizer em número, mas acho que a análise que o senhor fez acaba indo para os dois lados. Serve para o seu trabalho e serve para o juizado também. Mas aí vem nessa mesma linha ainda de raciocínio. A gente foi essa semana... Ou foi semana? Foi essa semana? Acho que foi essa semana. Que a gente fez um programa lá na rádio para falar sobre a advocacia em segunda instância. Sim. Né? E aí, uma das perguntas que eu fiz para o convidado foi falar, olha, fala-se, e a gente estava falando especificamente do TJ da Bahia, né? Sim. Fala-se que a atividade do Tribunal de Justiça da Bahia, na segunda instância, está saneada. Que você tem uma tramitação razoavelmente célere. Que o grande problema se localiza, na verdade, no primeiro grau. A coisa no segundo grau está mais ou menos equacionada. Quando você vai para o primeiro grau, e aí, óbvio que em todos os lugares você tem problemas de atolamento do judiciário, sem dúvida nenhuma, mas você tem lugares que são mais... Esses problemas são mais latentes. E aí ele começa a puxar um outro fio desse novelo que eu queria que você analisasse para a gente, que é a questão da litigância do Estado. Sim. Quando você vai chegar em uma capital como Salvador, você vai olhar o nível de atolamento do primeiro grau de jurisdição, eu tenho certeza absoluta, não só em Salvador, como em qualquer cidade grande do Brasil, que as varas de fazenda pública são as que estão mais abarrotadas. Não é por outro motivo, senão porque o próprio poder público é o maior litigante que o país tem. Seja a União, sejam os estados, sejam os municípios. E aí parece que a gente começa a enxugar gelo com tantas questões de mediação, de arbitragem, de conciliação, de você tentar evitar o processo quando uma fatia imensa desse bolo pertence a um litigante
que não tem sequer autorização legal para fazer composição. Não pode fazer acordo. Na verdade, não é que não pode, mas há balizas muito mais rígidas e o litigante não tem a liberdade, pelo fato de ser público, de chegar na mesa de audiência e falar, não, eu faço esse acordo aqui desse jeito, desse jeito, desse jeito. Qual o tamanho da representatividade da litigância do poder público para esse caos que a gente vive dentro do judiciário? É grande. É grande essa representatividade, porque aí eu, nesses meus 44 anos de advocacia, tenho 33 na advocacia pública federal e 11 na advocacia privada. Então, eu tenho um pouco de uma visão, eu tenho uma visão um pouco plural. Sim. Diversa nesse sentido. Então, de fato, o litigante público, de uma forma geral, lato sensu, quer seja município, autarquia, enfim, ele é um litigante que atua muito mal no sentido, mal para este sentido que estamos discutindo aqui. Sim. Faz muito bem para a morosidade da justiça. Sim. Não é? E é muito mal no sentido de ser um solucionador ou um cumpridor de decisões. Tem isso também, né? Entendeu? O Estado é mau, Estado lato sensu, é mau cumpridor de decisões porque recorre do, entre aspas, irrecorrível, não é? E há uma orientação nesse sentido, porque se a gente imaginar bem, é o seguinte, se você abrir agora aí e se esse recipiente fosse de pimenta, e você pegasse os seus dedos, atolasse nas sementes de pimenta e passasse nos olhos de Ive, eu te juro que eu não ia chorar. Porque pimenta nos olhos dos outros, para mim, é refresco. É verdade. Eu ia chorar de pena. É verdade. Eu ia chorar de pena. Ele é, no mínimo, se compadecer. No mínimo. Então, isso explica e isso responde ao seu questionamento. Quando o setor público, a pimenta que vem, afinal, está para vir nos próprios olhos, ele diz, não, deixa isso para a próxima gestão. E chama o seu chefe da sua procuradoria e diz, faça o que puder fazer para que isso não seja agora a pimenta dos meus olhos. Então, esse jogo de empurra é um jogo de empurra que vai se sucedendo em administrações. Quanto mais eu empurrar, melhor. Você está compreendendo? Doutor, não dá jeito de um recursozinho aí, não, porque, olha, agora tem posse. Já vai ter posse em janeiro, entendeu? E tal. Isso pulveriza. E você diz, olha, mas isso é uma questão muito dirigida da administração pública, do prefeito, do governador, do presidente, mas isso se dissipa de uma forma virulenta. Claro. Toda a administração. E todo mundo tem orçamento. Não é? E todo mundo tem orçamento. Não tem jeito. Todo mundo tem controle. Todo mundo tem um TCU na raiz, ou TCE, ou TCM e tal. Então, eu acho que isso colabora, esse conjunto de ideias colabora para isso. Esse é um fator. O outro fator é que essa advocacia pública também é forjada e formada no sentido de, literalmente, empurrar com a barriga. É esse o sentido que a gente é treinado, orientado. Então, é todo um contexto que sempre caminha nessa direção. A gente tinha a possibilidade de fazer alguns acordos na Chess, mas a gente tinha diretivas da AGU, que era subordinado quando a Chess era uma concessionária federal, agora, nesse processo de privatização, isso mudou um pouco, etc. Mas, nesse processo, a gente também era atingido por isso. E aí vem a advocacia da AGU e vem as orientações normativas do Ministério da Justiça, aqui no nosso caso e tal, e tem uma certa preocupação em liberar os profissionais para esse tipo de recurso, porque já vem a outra história, sei lá o que é que ele vai fazer com o dinheiro público. Então, ficamos todos num clima de desconfiança geral e faz com que, no frigir dos ovos, a administração pública seja o pior dos piores litigantes. Sem contar na questão dos prazos, em dobro, etc. Claro. Mas sem contar nisso, da intimação pessoal. Não, eu não falo nem disso. Isso é abobrinha. Não é? A questão é a postura mesmo de não litigar. E a gente não percebe, a gente não tem a prática. Vocês já ouviram aqui Gide? Gide já veio aqui um dia, ouvi.
não é? Na rádio foi. Na rádio, não foi? Isso. E eu fico batendo papo com o Gide, é um velho amigo, sempre deu aula na pós, eu convidava ele para dar aula na pós. Sensacional, Gide é sensacional. Então, amigo de muitos anos, e eu converso muito sobre tudo isso com ele, inclusive sobre um assunto que eu vou falar daqui a pouco, que também é um obstáculo, portanto, é um bom combustível para a morosidade, nossa péssima linguagem, mas isso eu falo daqui a pouco. Então, a gente sempre fala isso, ele diz, Bonelli, não adianta, você nem percebe porque você não vive a advocacia como ela é na Europa e na América e nos Estados Unidos. É uma advocacia resolutiva. Então, eu tenho o meu cliente e Ive tem o cliente dela. Mas a primeira postura minha, quando eu recebo o meu cliente, será que a outra parte já procurou? Não sei quem é. Veja quem é o advogado dela. É procurar o advogado e a gente fica trocando cartas na construção e sem problema nenhum, ganhando dinheiro. Sim. Porque o que a pessoa quer é solução. Então, a gente fica trocando cartas, né? Eu nunca me esqueço, uma vez assisti a rede social sobre o Facebook, e não me lembro, um grande litígio norte-americano, um mal de bilhões de dólares. Facebook, e não me lembro do... Então, é um filme interessante para a gente ver, porque ele nasce nos escritórios de advocacia dos grandes monstros, estou falando, um deles é o Facebook, o outro não me recordo, enfim, uma rede. E ele nasce ali, aquele litígio gigantesco de milhões de dólares, e quem resolve são os advogados. E vão marcando sessões, e vão marcando encontro e desencontro, e vão vendo provas, e apresentam e não vai ao tribunal. E nem pensar que a gente tem uma postura dessa aqui, porque a gente não tem este hábito mesmo de como boleto para pagar, com conta de prestação de filho, dinheiro, salário do motorista do filho. É verdade. A gente não tem tudo isso e a gente mira isso com os olhos de judiciário. Tudo é no judiciário, tudo é pelo judiciário. Aí, se a gente está do lado da parte sem razão, a gente tem a melhor justiça do mundo, porque a gente tem uma justiça lerda. E se a gente sabe processo e a gente sabe os mecanismos de recorrer, de entravar, de obstaculizar, a gente usa todos. Agora, se a gente está, por outro lado, da parte do cliente que tem o direito, a gente fica morrendo de tédio, de angústia, de gastrite, de insônia, porque não anda e você não resolve, e você se vira e ainda é o culpado, porque o cliente está na ponta da linha e diz, mas você não resolve, doutor. Você está ali para resolver. É uma situação ambígua. Olha, a morosidade não é boa para ninguém, a não ser essa situação mais específica que eu falei aqui, que talvez nem seja boa, porque às vezes esse cliente sem direito espera muito e apanha no fim, termina apanhando. E talvez, se tivesse uma boa negociação, ele perderia menos, talvez, enfim. Mas é algo que a gente tem dificuldade de fazer, porque a gente não sabe. Se você perguntar para mim, grego é difícil? Eu não sei. Eu não sei grego. Posso nem avaliar. Eu não posso nem avaliar. Eu sei que não tem o alfabeto dele, não é igual ao nosso, igual ao russo, é difícil, não sei. Não. Então é difícil a gente até avaliar a dificuldade que a gente tem por não ser aquilo que a gente não é. Então, é difícil avaliar, né? Sim. Você acha que, mesmo que a gente tivesse uma justiça mais aparelhada, mesmo que houvessem mais servidores, a crescente da morosidade ainda seria uma realidade? Olha, eu acho que não é bom a gente pensar nisso, Ive. Em justiça mais aparelhada. Sabe por quê? Porque você está colocando a sua insegurança como cidadã ali na esquina, porque você diminui a segurança pública, porque você diminui a educação, porque você diminui a infraestrutura, porque você diminui a saúde, porque a gente é um dos poucos países no planeta, pouquíssimos, que gasta 1,5% do PIB com o Poder Judiciário, é um dos mais caros do mundo. Olha, só assim, para a gente olhar... É muito dinheiro, É viu? muito dinheiro, mas é tanto dinheiro. Para você ter uma ideia, olha a nossa comparação no mundo, segundo o CNJ.
a nossa comparação. A gente gasta 1,5% do PIB. Aí você vai aqui rapidinho. A Polônia gasta 0,40%, a Inglaterra gasta 0,25%, a Rússia gasta 0,24%, a Suíça 0,22%, a Itália gasta 0,18%, a Holanda gasta 0,15%, a Turquia 0,17%, a Escócia 0,15%, 0,000, e o Brasil 1,5%. E você quer uma justiça mais cara? Não, quero mais não. Você tem entendendo? Percebe bem? Entendi. A gente tem uma justiça caríssima. Quero pagar mais não, chega. Pois é. Agora, a gente... É uma questão muito complicada, né? A gente fica Claro. olhando que é uma questão, a gente gasta muito com a justiça e a gente talvez tenha problema de estrada, de educação, de saúde, de escola, de segurança e tal, e gasta tanto com a justiça e a gente acha que a justiça é desaparelhada. E aí eu queria fazer também um foco em dois aspectos. Uma questão da inafastabilidade, que está na Constituição, e outra questão da linguagem. Esses são dois aspectos que eu queria que a gente abordasse também. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho da linguagem, depois eu falo da inafastabilidade. Eu digo assim, a gente toma todo dia, vou no supermercado e compro um sabonetezinho, está lá escrito, hipocrisia. A fragrância dele é de hipocrisia. Aí eu compro na hora. Aí eu chego em casa, eu tomo um banho de hipocrisias. Porra, sou um advogado. Poxa, sou estudante de processo. Sou metido a estudar processo. Ah, eu sou o tal, então deixa eu tomar banho de hipocrisia. Aí tomo aquele banho imenso de hipocrisia. E aí, depois eu digo, a justiça é morosa. E eu não consigo vislumbrar, na morosidade da justiça, a minha colaboração. Porque eu escrevo muito mal. Eu até, quando fui para a faculdade, eu fui até mais ou menos um bom escritor. Mas eu cheguei lá, eu comecei a tomar overdose e comecei a me drogar. E comecei a me drogar na faculdade com overdoses muito bem preparadas, porque as overdoses de juridiquês, que é uma droga desgraçada... Potentíssima. Ela vinha na palavra do professor e eu, quando me livrava daquilo... tentando fugir da droga, depois me viciei, adorei. Aí virei um viciado. Eu tentando fugir da droga, porque droga é assim, depois a pessoa gosta, depois vê a desgraça que foi, mas enfim. Tentando fugir, eu fui para os livros. Aí, quando chegou no livro, que maravilha! Eu encontrei mais droga, porque vai ter redaçãozinha ruim assim, é a nossa doutrina. De uma forma, você pode dizer, aí você diz, porra, quando ele está falando isso, esse cara deve ser o macho. Não, eu sou já um viciado, uma vítima, um pobre coitado em desconstrução. Tentando sair do vício. Numa busca tremenda. Então, você pega... Em tratamento. Em tratamento, estou buscando. Aí, fui recorrer a um professor nos Estados Unidos, está entendendo? Meu professor, meu amigo Gide. E aí, eu fico observando... A gente tem que trazer Gide no podcast. Está decidido. Sim, é ótimo. Vai ser, sobretudo, vai ser divertido. A gente ri, lendo as 620 páginas do livro dele, a gente ri, quanto mais. Então, eu fiquei observando. Quando eu comecei a olhar, eu disse, gente, esse povo aqui fala muito, na minha percepção, de uma forma muito pernóstica, muito boçal. Eu preciso pensar uma palavra que ninguém já viu para fazer valer a ideia de que eu sou um erudito. Claro, porque se não for assim, seu cliente vai achar que você não sabe nada. Eu tinha um advogado, um colega meu, retrógrado, bem retrógrado. Conservador é um retrógrado disfarçado, né? Tá. Por que o retrógrado disfarçado? Porque o conservador conserva costumes e princípios, e como a sociedade é mutável, ele já é um retrógrado. O chinês utiliza a palavra estagnação como alguém de atraso. A estagnação não é parar. É atrasar, né? É atrasar, né? Estou aqui dando uma da leitura do I Ching, quem quiser vai ver lá, pode ver isso, no livro chinês. Então, aí ele dizia assim, rapaz, uma petição você tem que escrever muito. Cara, vê o seu trabalho. Então, você começa a pesar o seu trabalho pela quantidade de palavras e letras. Então, é uma redação, a nossa redação, a nossa fala é uma fala sem objetividade, é uma fala confusa, é uma fala ambígua, é uma fala boçal, e isso é importante porque ele distancia da sociedade,
e você, com o sabonete da hipocrisia, que fala da justiça social e que fala do acesso à justiça, você é um mentiroso. Porque você não faz isso no seu exemplo. A sua linguagem é elitista. Você se vale, inclusive, de língua morta para falar. Meu Deus, como o defunto não fala, que diabo você quer falando uma língua morta? Mas aí você pode dizer para mim, não, mas tem termos que são técnicos. São. Isso é verdade. Eu ia fazer essa defesa agora. Ia fazer esse Isso papel é de verdade. advogado do diabo aqui. E isso é verdade. Tem signos que... Claro. Inclusive economizam expressões. linhas, né? Economizam linhas, uma palavra. Inclusive, se eu falo periculum in mora, acabou. Todo Sim. mundo sabe. Ok, tudo bem, não é disso que eu falo. O que eu falo, eu sempre digo assim, eu sempre falo dessa figura. Se a gente fosse motorista de aplicativo, você disse, rapaz, hoje eu já corri para lá e para cá como motorista de aplicativo. Se a gente fosse taxista, porque aí as rotas não são pré-definidas, se nós, advogadas, fôssemos promotores, fôssemos taxistas, e se você chegasse no meu táxi e dissesse, você me leva ali no Rio Vermelho, sabe por onde eu iria? Via Ribeira. Via aeroporto. Claro, veja, nós somos isso, nem percebemos isso. A gente tem um trato na petição de uma linguagem que peca. E depois veja, eu diria que a gente não é muito inteligente. E eu volto a dizer aquilo que você disse ali atrás. Eu estou incluído nisso. Sim. Entendeu? A gente não é inteligente. Eu tenho um ponto central, que é meu argumento forte, que eu preciso lhe convencer, juíza, sobre isso. Eu, antes disso, eu faço um bocado de rebordosas e rebordagens e firulas e bordados e arremetes e arremates que, no final das contas, a ideia força perde a força. Você irrita o leitor e você irrita o objeto da sua sedução. Isso é falta de inteligência, é burrice. Como é que eu vou irritar o objeto da minha sedução? O objeto da minha sedução é o julgador. É ele que eu preciso convencer. Aí eu trago para ele um bocado de histórias e historinhas. Primeiro com um título já conhecido. Do breve escorço da demanda. Não, escorço? Você falar o que é escorço, para mim, quando eu li isso a primeira vez, eu disse, isso tem alguma coisa a ver com a coluna. Escorço. Enfim, mentira dupla. Não é escorço e não é breve, portanto. Verdade. Aí você faz... E agora então não, com processo eletrônico já faz tempo, você copia, corta e cola, copia, corta e cola, copia, corta e cola, e vai crescendo aquela coisa monstruosa. Porque você não tem que imprimir. imprimir. Uma coisa do breve nada, breve para quê? Eu vejo, breve histórico. Como é que eu faço o breve histórico? Qual o sentido de eu fazer breve histórico para o próprio juiz? Para o tribunal tem até algum sentido. Estou chamando ele de preguiçoso, mas tem algum sentido. Ele vê tudo. Ele vê como eu vejo, como você vê. Aí eu faço uma síntese para o tribunal. Olha, aconteceu isso na inicial, contestação, como o relator faz o relatório. Mas eu faço para o próprio juiz, vou fazer um embargo de declaração, breve escorço da demanda. Gente, a gente não sabe escrever. Professor, eu tive uma experiência recentíssima. Em que exatamente o que você acabou de falar, e eu me peguei fedendo a hipocrisia no momento. Hipocrisia é ótima. Vai tomar o banho lá. Rapaz, no mercado tá assim de sabonete de hipocrisia. Eu tava no processo. E é barato a hipocrisia. É barato, né? Nesse caso, no meu caso, foi gratuito. Surgiu assim, hipocrisia em mim. Eu tava... Vou falar com ampla liberdade, não é nem daqui da Bahia o processo, é um processo de outro estado. E aí, é um processo que é fora do habitual. Do normal, Sim. do processo. Vou abrir. Era um processo Sim. de falência. Sim. Que não tem uma marcha processual Sim, padronizada, sim. como era no procedimento comum e Sim. similares do CPC, né? Você tem ali milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, Sim. tá a petição, tudo contra uma loucura. Isso. O processo é um mangue. Né? Ocorre mais fora do fórum do que dentro. Exatamente. É doideira, doideira. E aí houve um determinado despacho do juiz que desagradou, por algum motivo, o Ministério Público, que tem atuação obrigatória nos processos falimentares. E aí o membro do Ministério Público, de maneira muito, na minha concepção, inteligente, não agravou daquele conteúdo decisório do despacho e meteu um embargo de declaração.
E aí eu olhei, o embargo de declaração tinha 3 linhas. Juro por Deus. Juro por Deus. Era no formato padrão de uma cota ministerial, então não era nem no formato de uma petição. Manifestação do Ministério Público. E o cara, em 3 linhas, dizia assim: Excelência, parágrafo tal da decisão de folhas tais, disse isso, isso e isso. Na verdade, não deveria ter sido isso, isso, isso e isso. Tararara. Aí eu olhei aquilo e falei: rapaz, como é que um membro do Ministério Público Se presta. faz um embargo de declaração de 3 linhas, numa cota? Aí, logo, eu juro por Deus que esse foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, automático. Logo depois eu falei: pô, esse cara é genial. Aí depois eu me toquei. Isso aqui talvez seja a essência do embargo de declaração. Exatamente. Ali estava o que precisava ter. Ó, tem uma contradição aqui. Me diga aí, é X ou Y? É isso. Não precisava você explicar o processo inteiro, a situação fática toda e não sei o quê. Você está se afastando de quem você quer trazer para você. E do objetivo final da coisa. Que no Pois caso de é. um mero embargo de declaração, Claro. é você sanear uma bobagem ali. Pronto. A né? omissão está ali. Isso. Era para dizer isso, não foi dito. Agora você veja, você foi traído pela sua própria história. Sim, pela minha formação. Eu sou traído É. pela minha própria história, todos nós. Então, você vê aquilo, você acha, e você precisa, é por isso que eu digo, né? Eu sou um viciado em desconstrução. Estou tentando tirar, né? Todo dia eu ponho minhas veias e digo, vai, juridiquês. Depois, opa, tenho que tirar essas veias do meio do caminho. E eu fico olhando, a gente diz coisas interessantes. Você quer ver? Tipicamente, todos nós fazemos, inclusive eu. A gente faz um recurso e bota logo no início do recurso, dá tempestividade. Agora, eu vou olhar para você e vou te perguntar. Não me pergunte, não. Vou te perguntar. Essa câmera não é a minha? É, sua. Alguma vez, você, sabendo que o seu recurso era intempestivo, você disse que não era? Nunca. 2. Você acha que o juiz vai acreditar que o seu recurso é tempestivo porque você disse que era? 3. Diabo, deixe de dizer isso. Não, mas veja. Agora, o pior, esses dias eu peguei uma petição de um colega de Pernambuco e que ele dizia da tempestividade, ele gastou 1,5 folha. Eu não posso nem dizer a vocês o que é que ele disse. 1,5 folha para... A metade, porque ele começou, da tempestividade a metade, cabeçalho, a metade da folha para baixo e a outra inteira. Por que ele queria dizer o quê? Ele queria dizer que tinha uma festa em Petrolina e tal, que era tempestivo. Ele contou uma história. A história da festa. Eu achei que Aquilo aquilo dava seria... festa. Olha, seria uma peça cultural. Aquilo dava um alto da compadecida. Então, veja, a gente tem hábitos, maus hábitos, que a gente nem percebe que Sim. tem. Sim. E tem. Aí vem o escorço da demanda, não é? Começa chamando a sentença de vergastada. Eu acho interessante. E você pergunta, né, a um jovem advogado ou uma jovem advogada, isso é etarismo à avessa, pode ser um velho advogado feito eu, burro, e você pergunta, o que é vergastado? Hã? É vergastado? Vergastado? Por que você botou vergastado aqui? Não, o quê? Aí um colega me disse, não, porque todo mundo bota. Eu digo, mas, velho, tira esse... Para que Pelo amor de vergastado? Tira esse negócio daí, não é vergastado, não. Agora me lembrei da velha, da escolinha do professor Raimundo, tinha aquela personagem de Zezé, aquela que era puritana, não que é? era dona... Enfim, e para o pessoal mais jovem, o pessoal que é o Zezé público... Paulessa, né? Não, Zezé é outra coisa, Macedo. Zezé Macedo. Né? O pessoal público jovem de Rafa aqui, entendeu? Não vai se lembrar disso. E de Ives, só o meu. Então, O meu? eu perguntei a ele, vem cá, você já botou a mão num vergasto? Ele tomou um susto. Misericórdia. Eu disse, pois é, rapaz. E caía, né? Já recebeu um vergasto pelas costas? Foi o que eu perguntei a ele. O vergasto é um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, um vergalhão e tal, que é usado muito para os escravizados, para bater nas costas e tal. Então, quando você vai impugnar uma sentença, você usa essa expressão, é uma coisa cafona, uma coisa... Enfim, eu estou só citando aqui um exemplo que me veio na cabeça. Vem do dicionário de sinônimo, meu amigo. Pois que é. aqui o advogado parece que
que escreve... Gosta de usar, claro, exatamente. você já abre uma página e deixa ali, né? E você baixa toda hora e a vai no palavra que for dicionário. mais- Aqui mais atraente. E isso, se a gente pensar bem, né? A gente está se distanciando. Primeiro, a gente está se distanciando do nosso cliente que não entende o que você disse. Não é? Sim. E, de certa forma, você está se distanciando do julgador que quer objetividade. Ele está Agora- cheio de coisa Agora, para professor, peraí, julgar. vamos manter esse tópico da linguagem aqui, porque, salvo engano, acho que eu tentei tocar nessa parte do assunto com o Gide. E eu queria ouvir sua visão sobre essa questão. Que é um pouco do outro lado da moeda disso daí. Para mim é inegável tudo que a gente falou aqui até agora, em termos de efetividade, em termos de você conseguir ajudar o processo a ter um resultado útil se você tiver uma linguagem mais simplificada. Isso aí está fora de discussão. Inquestionável. Ok. Não vamos nem colocar isso como dúvida. Essa dúvida não existe. Mas o que existe do outro lado da moeda é uma questão de satisfação de expectativas. Em que sentido? Você falou agora. Pô, você escreve uma coisa que o seu cliente não entende. Verdade. Isso é ruim. Mas, por outro lado, talvez a expectativa do seu cliente seja justamente ler uma coisa que ele não entenda. Ele quer ter um advogado que escreve coisas que ele não entende. Porque senão, como se diria... Tem um meme, né, na internet que fala do termômetro da relação do advogado com o cliente, né? No começo é o desespero, quando chega e no final é algo tipo assim, mas ele não fez nada, eu poderia ter feito isso sozinho. O cara olha para o peito e você fala, pô, se fosse para escrever isso aqui, eu mesmo fazia. Então você tem a expectativa de um lado do cliente. E você tem uma expectativa que eu acho mais cruel ainda um pouco, do outro lado, que é a do próprio judiciário. O advogado olha e fala, cara, eu não posso chegar para o juiz usando uma linguagem que ele, por mais que ele queira ter uma coisa objetiva e tal, mas eu tenho que parecer culto, eu tenho que parecer estudado, letrado, inteligente. E não estou dizendo que nada disso é certo, não, né? Nenhuma dessas duas expectativas, não. Tudo, claro, estou entendendo. Eu estou colocando como Você situações está colocando uma realidade que existem. redundante, uma realidade real. Isso, exatamente. Essas duas expectativas existem. Ponto. A diferença é, você tem que ter muito... Vou falar culhão. Tem que ter muito culhão para você abrir mão de agradar essas expectativas para fazer um trabalho melhor. E aí o caminho do mais fácil é, meu amigo, meu cliente não quer achar que contratou o advogado especialista em línguas intergalácticas, pronto, vou escrever um negócio aqui que ele nem Dr. Spock entenderia. Certo. E o juiz não quer tratar com o advogado mestre das galáxias vernáculas, pronto, eu vou escrever uma petição aqui que ele vai precisar de um dicionário para traduzir. E aí você atende essas expectativas. Uma de... é o que é esperado de mim. E aí você foge um pouco da possível delícia de fazer uma coisa diferente e colher um fruto diferente. Porque eu estou falando isso porque eu já vi memes na internet, e isso era ridicularizado nas redes sociais, trechos de petição, não sei se você já viu. Tinha assim, ora, pense comigo, excelência. E as pessoas falando, pô, como é que é absurdo, como é que a pessoa escreve isso? Eu falei, cara, isso é linguagem coloquial. E talvez surta mais efeito do que a pessoa dizer assim, veja bem, com 3 linhas de advérbios e pronomes, etc., para poder dizer a mesma coisa do pense comigo, excelência. Então, como é que você acha que é possível? E aí vamos falar agora até mais para o jovem advogado, que é uma parte grande do nosso público, e que talvez consiga se libertar dessa droga mais fácil do que a gente hoje em dia. Sim. Como é que você acha que a gente pode se libertar de ter que atender essas expectativas? Me parece que não é tão simples. Sim, é verdade. Mas é possível. Diz que a razão está no meio termo. Veja, em momento nenhum eu falei aqui de uma linguagem, que a linguagem deve ser uma linguagem coloquial, chula, como se você estivesse falando mesa de bar. Com o seu brother ali, um papo legal, enfim. É uma linguagem simples, mas ela é simples, mas ela é respeitosa e ela é correta. Ela é gramaticalmente bem estruturada e ela tem um sentido de uma linguagem sem vícios contundentes de linguagem, não é? É uma linguagem sem síncope, sem... o que é síncope? É um vício de linguagem que é cabível no caso, por exemplo, que você quiser manter uma métrica para rima. Então, você inverte o texto para que, ao final, a métrica, a sílaba, bata no ritmo ou na rima. Por exemplo,
ouviram do Ipiranga às margens plácidas o brado heróico De um povo era o brado de um povo, o brado heróico retumbante. retumbante. Inverte, né? Inverte tudo, né? Está dito o seguinte: na margem do rio se ouviu o grito de um povo heróico. Então você percebe que essa linguagem aí ela é possível, mas não uma petição. É disso que eu estou falando. Para melhor utilizar a expressão, o alocução na moda, é sobre isso. Sim. Não é o local correto. Eu, enquanto advogado, é sobre isso, enfim. Então, não estou falando de linguagem chula nem linguagem vulgar, mas estou falando de uma linguagem que se afaste dessa coisa barroca, bordada, oblíqua, de períodos inversos. Esses 3 adjetivos que você falou são sensacionais. Entendeu? Barro. E nem artista nós somos, não é? Nesse sentido, não somos. Entendeu? Então, quase parnasianos. Essa linguagem toda, nesse sentido, é dessa linguagem que eu falo. E você diz, mas isso cobram da gente. Já muda, já tem mudado. A gente já percebe algumas empresas, inclusive, ou multinacionais, ou de fora do Estado, não estou subestimando minha terra querida, Bahia, não estou, mas que o cara quer outra coisa. Ele quer, de fato, objetivo. Sim, doutor, mas vem cá, e objetivamente é o quê? Então, ele também já começa... Eu nem falo da Europa, nem falo disso, que eu tenho amigos, inclusive, tenho um filho que advoga na Europa, mora na Europa e advoga lá. E, portanto, eu sei um pouco disso, como é lá, e o quanto é diferente. Mas não estou falando disso, eu estou falando que aqui a gente já começa a mudar. O cara já começa a ter uma visão mais clara, mais objetiva. Você não precisa usar desse subterfúgio que a vida toda nós usamos de parecer ser algo que não tem importância. Não importa se você é ou não, né? Não importa. Então, você usa muitas sinonímias, muitas palavras sinônimas de uso de pouco trato e faz um texto que, às vezes, quem lê... Gente, aquele ministro que se aposentou há pouco, o Melo, que era Marco Aurélio. Marco Aurélio, às vezes atrapalha, não é o seu Marco Aurélio? Aquele homem é a formalidade em pessoa. Eu queria saber como é que aquele homem almoça, dorme, etc. e tal. Eu queria saber. Porque ele deve pedir vênias para quaisquer coisas. Sem dúvida nenhuma. Se ele adiantar o ritmo de alguma operação, com a devida vênia. Você está entendendo? Quer dizer, eu fico imaginando um ser daquele. Aquele homem está fora da realidade. Foi ele que... Pela linguagem. Chamou a atenção de Daniela, não foi? Foi ele. Foi ele mesmo. Foi ele. Pela linguagem, sabe? Aquele homem, ele não é uma pessoa, ele é um protocolo. Mas, é mesmo. Agora, veja que a gente está aqui discutindo isso e a gente tem recentemente... E tudo isso tem a ver com a morosidade. Claro que tem. A gente tem recentemente norma do Tribunal da Bahia para dizer que você não pode nunca se dirigir a um desembargador se não for chamá-lo de Vossa Excelência. Pois é, são coisas de menor importância, não é? Seu ilustre jogador. Pois é. Rapaz, vamos lá, tem um exemplo interessantíssimo. Como a gente discute que essa justiça seja mais fácil acesso, no sentido de seja clara, por que eu tenho que chamar de Vossa Excelência? Pô, eu entendo. Entendo como um pronome de tratamento. Entendo. Diferencial. Olha, é um pronome de tratamento. Apesar de não ser essa a intenção, eu acho. Né? Não é nem essa a intenção. A intenção até porque ele gostaria sempre de ser chamado, porque a gente acha que é um pronome de tratamento e não é de doutor. Doutor não é um pronome de tratamento. É um título, é verdade. E aí, o cara entende, ele tem que se chamar de doutor. Porque senão... Rapaz, no eleitoral, isso é interessantíssimo. A Constituição, quando fala da divisão do Poder Judiciário, ela vai falando lá como cada tribunal se divide. Se compõe. E aí, na Justiça Eleitoral, ele fala do TSE, ele vai para os TREs, ele fala, o TRE será composto por 7 juízes. Esses juízes, aí 2 serão desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 serão juízes de direito, 2 serão advogados, 1 será um juiz federal, tal. Mas quando você chega no Tribunal Regional Eleitoral, você tem 7 juízes. É verdade. Apesar de ser um tribunal.
De alguns anos para cá, um monte de TRS começou a baixar resoluções Pra se internas chamar de desembargador. para se chamarem de desembargadores. Claro, isso acontece também. Que negócio- E você vê que- Regional Federal. Imagine que negócio absolutamente desnecessário. Como é que um negócio desse não tem a ver com morosidade judiciária? Pois Pô, tá perdendo tempo fazendo esse tipo de coisa quando Exatamente. tá julgando o Pois processo, é, pô. Pois é. Então, esse contexto todo da linguagem também nos leva a isso. E eu quero deixar claro que eu não estou aqui pregando uma linguagem comum, ou vulgar, ou não técnica. E que a gente não permaneça usando terminologias técnicas para o que for necessário usar a terminologia técnica. Mas não com esses excessos. E muitos excessos. Ninguém diz algo sobre algum assento sem ser nobre, preclaro e colendo doutrinador. Meu Deus, até eu chegar ao que o cara disse, o que o cara disse dissolveu. Segundo o ensinamento da nobre, preclara, colenda, ínclita, Maria Helena Diniz, coitada, Maria Helena já tá tão, né? Entendeu? Maria Helena Diniz, Quando você for falar, ela nem ouviu até o final. ela nem ouviu, coitada, ela já está atendendo, coitada, data vênia. Entendeu? Então, aí você. Olha, a gente não. É uma linguagem hiperadjetivada e super cheia de advérbios. Nada é comum, tudo é definitivamente, nada é definitivo. Nada é consequente. Consequentemente, aliás, não se fala isso porque a gente fala destarte e outros falam desarte. Rapaz, é um inferno. Pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu acho que tem a ver com a Zé de manipulação Alencar. do poder. Tem a ver com o José de Alencar. Tem a ver com a manipulação do poder. Eu me sinto poderoso Sim, se eu claro. tenho a utilização da sua mesma linguagem. Claro. Eu me sinto pertencente. Claro. Mas veja, desde E quando a aí gente... tem a noção da inafastabilidade. Claro. Desde quando a gente estuda É. nos mestrados e doutorados em determinadas disciplinas, uma noção mais filosófica de que direito à linguagem. Todo mundo passou por isso, né? Por essa dificuldade de compreensão, até você botar na cabeça como é que isso funcionava, né? Sim. Se é, então vamos Se é tratar que é, como tal. se é que é, né? Vamos fazer desse jeito. E aí, quando você vai para outras profissões, você tem isso também em outras profissões. A gente tava falando brincando. Onde foi que eu falei brincando isso? Eu não me lembro agora. Ok. Que o médico ele extrapolou Foi ontem. essa coisa toda, porque ele chegou a um ponto de que ele conseguiu criar uma linguagem própria para ele até escrevendo. Ele escreve à mão de um jeito que você não. Mesmo que você queira entender, você não entende. inacessível. Você não precisa. E é uma manifestação diferente Claro, da mesma coisa. É de poder. Da claro, mesma coisa. É uma manifestação de poder. Né? Agora, professor, e quando. E a gente está vendo isso sendo combatido de maneira mais formal agora. Mas a gente tem isso vindo muito do próprio Poder Judiciário também, essa questão da linguagem. Sim, né? claro. Olha, tem um estudo interessante da Visual Law, foi publicado em 2021. Então, eles fizeram um levantamento sobre todos os juízes federais do Acre, Rio Grande do Sul, do Acre ao Rio Grande do Norte, do Amapá ao Rio Grande do Sul, enfim, todas as seções judiciárias do Brasil, sobre algumas questões sobre linguagem. Então, sobre as petições dirigidas a ele, juízes federais. Foi um recorte da Justiça Federal, mas isso se aplica a qualquer juiz. Sim. Então, sobre esse recorte, eles falam das petições como peças prolixas, imprecisas e, portanto, sem objetividade. Eles falam disso, criticam a linguagem. Cerca de 80 e poucos % dos juízes dizem isso. Ok, então é uma crítica que eles fazem. E aí, qual o principal problema, pontualmente, da peça que você recebe, da produção que você recebe, da promotora, do advogado, da defensora? Qual é o principal problema? Aí, isso foi estrondoso. 96% dos juízes dizem que as peças são excessivamente longas, são prolixas. Esse é um problema. Aí, você diz, bom, então esses críticos estão com razão, e eles estão com razão, mas o senso de crítica deles é absolutamente concreto e real, no meu entendimento, mas o de autocrítica deles é zero. Hipocrisia são no talo, isso. né? Você pega uma decisão e você, como advogada, você é um advogado experiente,
você tem dificuldade. Você entendeu exatamente, porque é tanto beco nessa rua, é tanta esquina, que você se perde um pouco e pergunta onde é que está o Wally. Dá vontade de embargar a declaração. É, Excelência, foi tanta exatamente. erudição que eu não entendi o que Eu você não quis dizer entendi. no parágrafo E, às tal. vezes, não é só por causa da erudição, mas é porque ele tem dificuldade da fala. Ele foi tão mal treinado durante toda a sua vida, por tudo que ele viu na faculdade, na literatura que ele tem acesso, que ele produz aquilo. Então, você fica com dificuldade de entender aquilo e, portanto, é ele que fala que 96% das nossas peças são peças prolixas e sem objetividade. Mas ele produz isso na decisão dele. Está melhorando? Tá. As nossas peças estão melhorando? Estão. Eu consigo ver, olhando um pouco a linha do tempo, sabe, já olhando um pouco de longe durante tantas décadas, eu consigo ver uma melhora suave, muito mais lenta Sim. do que o que a gente esperaria que fosse, porque os cursos de direito não ajudam nesse sentido. Porque nós, professores de direito, viramos e dizemos, olha, escreve aí tudo que você sabe sobre isso. Eu me recordo que há 30 anos na sala de aula é uma forma tosca de ser, é um jeito meio primário de ser, mas foi o que eu visualizei como um pouco mais direto. Minhas questões têm limite de linha. Pronto, eu visualizo uma resposta e há 30 anos eu faço em sala de aula. Eu também. E agora você que está me olhando, que você é meu aluno, foi meu aluno, você sabe disso. Então, o que é que eu faço? Eu reduzo ali, eu imagino 20 linhas na minha percepção, 15 linhas e tal, e ponho. E aí digo, ó, você pode escrever quantas linhas quiser, você está se lembrando agora disso. Eu digo, você pode escrever quantas linhas quiser. Eu só leio até o limite. Se a resposta estiver além, eu não li, não posso avaliar. E aí a galera brinca e tal. Mas é uma tentativa de dizer, rapaz, entre no eixo, porque você é trem, e trem tem que andar no trilho. Se não descarrila, vira sucata. Acaba a força e o poder. Sem contar que essa prolixidade toda, em boa parte das situações, é nada mais nada menos do que a máscara de uma falta de direito a ser defendido, né? Também. O cara tá ali no jeito... Isso é ruim. Rapaz, eu não tenho muito o que fazer aqui, não. Eu vou embolar o meu campo. Rafael, isso é ruim. Agora, pior ainda é que essa é uma máscara para esconder o direito que você tem. Quando tem é pior ainda. É verdade. Direito, mas é verdade, você é verdade. Tanta firula. O cara não consegue nem ver que você tem o direito. O cara não vê, né? Você é convidado para um almoço e você come um bocado na entrada e perde o apetite. É um pouco assim, sabe? É tanta coisa. Então, esse é um aspecto da linguagem que eu gostaria de trazer. E o outro é a questão da inafastabilidade. Essa é fundamental. Essa é incrível porque a gente também, nesses nossos cenários que a gente é único, não é? A gente é o único que tem Deus como nascido aqui, porque a gente diz que Deus é brasileiro, então Deus só nasceu aqui, não é? Eu escrevi um tópico na minha dissertação sobre inafastabilidade. Pois é, e a gente bota isso como uma coisa... Não é isso, né? Eu digo sempre, a Constituição é uma coisa tão maravilhosa, tão boazinha, que ela veio para o povo brasileiro e disse, não se preocupe. Nada vai afastar você de mim, Estado, e eu farei justiça para você. Nada, não se preocupe. Olha, nem ameaça. A Constituição Se o diz André assim, tivesse na minha boca, eu tinha me acabado. a Constituição vai lá de lá, Ainda bem que não tá. né? Nem ameaça. Não precisa nem ter lesão. Só de ameaçar. Só ameaçou, eu estou para te abraçar e te proteger. E está para te abraçar e te proteger. Mas nem abraça, nem protege, porque quem muito abraça, pouco aperta. Não é isso? Verdade. Então, o Estado diz, deixa comigo. E, portanto, é o princípio da inafastabilidade. A jurisdição é minha e eu resolvo tudo. Se você quiser, você pode mediar em 2015. E, se você quiser, você pode arbitrar lá em 96. Sim. Mas como a gente não quer, porque a gente não foi educado, não tem essa tendência, como a gente acabou de falar, por tudo que a gente disse, então, tanto a lei de mediação como a de arbitragem, essa menos, nas PJs essa tem sido mais eficiente, mas isso não é algo que a população se socorra da mediação. A lei de arbitragem, pouca gente até sabe que existe. Verdade. É uma lei meses depois do CPC. Então, pois bem, então, aí vem a Constituição e diz isso. O CPC, coitado, ficou numa esquina desgraçado. O CPC, o legislador, disse, o que eu faço?
porque eu sou o código do processo que eu sei que não é eficiente. Então, o que é que eu faço para resolver, para melhorar essa situação? Aí, quando você abre o CPC, artigo 3º, parágrafo 3º, todo juiz, toda advogada, lá só fala gênero masculino, o CPC ainda é assim. Então, toda promotora, todo mundo que tiver no processo ou fora dele, deve promover, tentar promover um meio de construção própria do litígio, da solução do seu litígio. O parágrafo 3º diz isso. Agora, diz de uma forma que a eficiência disso é razoável. Sabe por quê? Porque processo não é um lugar de escuta. Para a gente, processo é um lugar de briga. Baixaria. De agressão. Isso. De pegar um canhão e dirigir na testa do cidadão. Então, não é um palco muito propício para a gente ter escuta, sensibilidade, diálogo. Até porque, como é um diálogo indireto, todo mundo é forte a dizer macho, tá vendo que absurdo? Quem pode ser mulher? Todo mundo é mulher no processo. Não, por quê? Porque você não está diretamente com a parte. A linguagem é indireta, é escrita e por um terceiro, que é o juiz, e aí todo mundo fica forte. Quer ver um exemplo disso? Todo mundo fala hoje em dia que é fácil ser valente nas redes sociais. A gente já era Claro. valente nas petições, ó. Claro, há anos. advogada e Então, se alguém advogado. existia, advogado já Na era. petição a gente é muito valente, a gente é tão valente quanto a fila de carro. Olha a fila de carro. Hoje de manhã, eu estava na universidade, e a Universidade Católica tem uma viazinha para você entrar na guarita. Então, 2 alunos, 2 carros, depois eu identifiquei que eram alunos que eu vi lá, eles vieram e foram passando a fila e fecharam na guarita e entraram. Fizeram isso porque eles estavam com a armadura do veículo. Então, a gente está com a armadura do processo, como você está com a armadura da rede social, quando você vai agredir alguém. Ele está mandando recado para o aluno. Não, para Não, nós ele todos. vai dizer a placa do carro. Ele viu. Não. Professor André viu. Eu sei quais são os 2 carros, mas não sei quais são os alunos, nem sei, pode ser de biologia, de qualquer disciplina lá. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você está com a couraça do processo, como você está com a couraça do carro, você fura a fila. Tem uma rua para entrar ali, você vai por fora e entra. Quantos de nós fazemos isso? Mas você não faz isso na fila do banco, nem da farmácia. Você chega na frente do carro, porque o cara te dá um talapão na cara ou diz um desaforo. Verdade. Como no processo a linguagem é assim, o processo não é local de escuta. Definitivamente não é. Aí, veja, vem a Constituição e diz que, olha, vá para o processo. Por quê? Fora do processo, só se você quiser. Como você não tem educação para se resolver fora do processo, na mediação e na arbitragem, aí você vai para o processo. A inafastabilidade produz este... dizer filho, mas filho é uma coisa tão boa, produz esse resultado ruim. A inafastabilidade nesse sentido. Então, todo mundo se socorre. Fazendo assim um apanhado muito rápido, eu não consigo lembrar aqui, assim, de cabeça, terá, de um outro país que tenha o princípio da inafastabilidade como no Brasil. Aqui, assim, na América do Sul, Chile, a Colômbia e a Argentina não tem. Na Europa, de regra geral, não tem. Nos estados, depende. Parece que um estado ou outro tem uma restriçãozinha, mas, de forma geral, não tem a inafastabilidade. Ou seja, você não é obrigado a resolver seus conflitos provocando o Estado. Então, o Estado diz... E mais, o Estado vai mais adiante. Eu vou ser um exemplo de um país nosso aqui, porque a Argentina é nosso irmão, é vizinho, então eu não vou trazer um exemplo lá de fora. Mas a Argentina, que está aqui, desde... É irmão, viu? Nação irmã, não é nação amiga, não. Nação irmã, entendeu? Agora, para melhor entender, nação é hermana, porque você pode ter ódio. Hermana, você pode ter ódio. E porque amigo a gente escolhe, né? Irmão, não. Então... Exatamente. Então, tá bom, uma sociedade parecida com a nossa, como queiram. Então, lá desde os anos 90, tem uma lei que obriga que você não vá para o judiciário. Então, ou seja, os conflitos devem ser resolvidos previamente em instâncias que podem ser instâncias não judiciárias, câmaras de mediação, etc.,
se você for destinatário da assistência judiciária gratuita, não tiver condição, etc., pode ser algo, câmaras públicas, patrocinadas pelo governo via Ministério da Justiça, ou os escritórios das advogadas, das promotoras, dos defensores públicos. Essas pessoas têm a função de construir decisões. Lá na Argentina, o último número que eu tenho do ano retrasado, 2022, é de 65% das soluções são dadas aí. E esse número eu tenho observado ao longo dos anos, fica variando 67, 63, 64, 65. 2/3 da litigiosidade argentina não se resolve, não vai para os tribunais. Então, você pode ter a Argentina com 0,13% do PIB. 0,13%. E a gente com 1,5%. A gente gasta mais de 10 vezes mais do que a Argentina gasta com o próprio judiciário. Ah, mas é maior o país e tal? Sim, tudo bem. Mas será que a proporção é essa? Não, não é. Não é. Agora, professor, como é que você... Porque, veja, eu acho fantástico o modelo que você apresentou aqui agora, que acontece na Argentina. Imagino que seja o sonho de todos os processualistas que em seus estudos privilegiam a ideia de uma efetividade da resolução de conflito. E a gente tem visto muito isso em muitas conversas que a gente teve aqui. Com muitos processualistas, né? Não foi só, por exemplo, o professor Fred Dier, mas o professor Bruno Coelho. Todos os processualistas com quem a gente conversa, falar dessa questão de uma justiça multiportas, de você poder resolver os conflitos não necessariamente apenas dentro do Poder Judiciário, mas isso para poder a gente manter aqui a linguagem dentro de uma coisa não floreada, tudo isso é muito bonito no discurso. Claro. Mas, na prática, a gente não vê acontecer. Por N motivos. Claro. Um deles a gente já falou aqui, e aí pode parecer que a gente está correndo atrás do próprio rabo, mas eu não acho que é isso. É porque, de fato, o mesmo problema aparece em vários momentos da discussão. Sim, é verdade. Que é a questão da cultura litigiosa que nós temos. É verdade. Você toda hora fala disso. Mas porque essa parte da coisa permeia o problema inteiro. Então, não tem como não repetir, né? E me parece que há uma estrutura já posta que não permite que uma estrutura como essa floresça. Por mais que seja o desejo, inclusive, dessa própria... O Poder Judiciário, a gente percebe que ele vive nessa dicotomia. Ao mesmo tempo que ele não quer estar atolado, ele não quer abrir mão das suas competências. Sim, é poder. Porque é o poder. Né? Claro. A gente teve a oportunidade de falar aqui em outras entrevistas, não sei se aqui ou lá na rádio, de você ver tribunais superiores analisando casos que eles não deveriam analisar só porque querem. O Supremo ele vê questões francamente de cunho constitucional e não conhece. Não, isso aqui não é caso de afronta à Constituição. Uma série de súmulas defensivas para evitar a análise do processo. E, ao mesmo tempo, ele pega a questão que não é constitucional e fala, não, mas isso aqui eu quero julgar, isso aqui eu gosto, acho legal, eu quero falar sobre isso. Isso se espelha para todos os lados dentro do Poder Judiciário. Como é que você enxerga que seria possível a gente começar? Não estou dizendo resolver o problema, não, porque nem nossos netos verão isso acontecer. Mas qual é o que você enxerga que é um embrião possível para a gente começar algo parecido com o que você falou que existe hoje na Argentina, por exemplo? De baixo para cima. Na origem, na educação. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu sou um pai, tenho um filho e uma filha. Desde que o menino nasceu, eu já começo liberando o exercício da sexualidade dele, dizendo, pô, que pintinho bonitinho. E já não falo isso com minha filha. Sim. Uma simples frase. Ele já sabe que as primeiras palavras que ele ouviu, que o pintinho dele era bonitinho. Tá bom. E ele vai crescendo na infância e eu vou dando uma educação para ele de pegador, para não dizer outros adjetivos, entendeu? Retadão. Putão. Legal, pega todo mundo, brocador e tal. E para minha filha, não... você sabe, é malandro, cara aí e tal, e cheio de apetrechos.
Falo sobre sexualidade, não propriamente de educação sexual, sobre sexualidade com meu filho, mas não abro a boca disso aqui para falar sobre a sexualidade da minha filha. A primeira transa, como é que foi, como é que pode ser, como será, como não foi, nada. Aí, veja, quando eu faço isso desde pequenininho, aí depois eu estranho que a minha filha encontrou um vagabundo desse que eu criei. Criou um igual em casa. Eu criei em casa um igual, e o cara trata ela grosseiramente e objetifica, se eu posso usar essa palavra, ela, como mulher, como uma coisa. Quer controlar, quer subestimar, faz toda espécie de assédio. Aí eu vou me revoltar contra isso se foi isso que eu produzi. Voltando, então, à questão, fazendo essa comparação, essa metáfora, é o seguinte, eu não posso esperar que essa educação que eu dou para o meu aluno, para o seu aluno na faculdade, de que brigue, seja aguerrido, não é? Aquelas mensagens que a OAB costumava ultimamente não ter visto. O advogado é um lutador, é um bravio. Eu quase ficava identificando. Eu dizia assim, porra, eu vou me esconder. Não sou eu, não. Eu não sou assim. Eu não sou assim, não. E tal, que luta pelo interesse do seu... Eu dizia, cada frase, eu dizia, não quero não, não quero não. Gente, é isso? Ser advogado é isso? Então, veja, se eu educo meu filho assim, se eu educo esse bacharel em direito assim, eu vou ter alguém voltado para a litigiosidade sempre. Aí você me perguntou e eu volto a responder. Como a gente consegue, então, abrir essa possibilidade? Porque 2 leis existem, ninguém aderiu, ou pouca adesão esteja. Claro que não teve adesão, não tem educação para isso. Eu fui educado para ser brocador. Eu vou me sentir igual a uma mulher? Como eu vou me sentir igual? Meu pai não me orientou para isso. Eu não sou assim. E meu colega só disse para mim que eu sou macho porque eu trato a mulher subestimando. Esse machismo, eu entendo essa nossa cultura para a litigiosidade como vícios que a sociedade nossa tem, como o preconceito em relação à misoginia em relação às mulheres, o preconceito em relação aos homossexuais, o preconceito em relação aos negros. Nós somos uma sociedade pesadamente preconceituosa. Preconceito em relação às classes, porque se o cara for homossexual, mas for rico, eu até aceito. Se for negro, mas for rico... Veja, quando você olha ao seu redor... Inegável. Não é? Olha, é uma mulher, mas como é uma profissional muito importante, eu até aceito que ela seja pelo menos igual a mim, mas se não for, não é. É uma carga de valores que a gente tem, então é difícil a gente pegar uma lei e dizer, olha, agora você pode procurar. Porque se a gente fizer isso sem um preparo, sem um clima para isso, a gente vai ter mais uma lei que não pegou. Vai. Você acredita na limitação, na marra, na porrada dessa acessibilidade à justiça como possível caminho? É complexo, porque é preciso ver quais seriam as estruturas de organismos que a gente poderia utilizar baseado na experiência de outros países. Acho que a gente poderia passar numa fase de transição, criando certas limitações. Eu acho que seria possível, não é? Observe, é preciso muito estudo, porque senão a gente fica na base do defeito no carro, leva no mecânico na esquina ali, amarra um arame e funciona, daqui a pouco quebra de novo. Eu quero dizer isso. Por exemplo, eu vejo que lá na Faculdade Baiana deve haver um mestrado nessa linha, talvez exista, tenho informação, não é certeza, nessa linha de justiça multiportas. É interessante que isso exista num nível de mestrado profissionalizante. É preciso que a gente se habilite com essas ferramentas, não é? É preciso que a gente se habilite com essas ferramentas. É preciso que as faculdades nos ensinem isso para os jovens. Eles precisam ver isto. E, ao lado disso, a gente precisa ir inserindo, e isso, portanto, é um movimento lento, na sociedade, o entendimento de que é preciso dialogar mais, entendeu, Rafael? É preciso dialogar mais. A gente tem um hábito. Eu sou mais pessimista nesse ponto aí. Pois é uma coisa que é muito lenta. É muito lenta, mas só funcionará assim, levando
Porque se você baixa o negócio e olha, agora é assim, pode ser que esses órgãos funcionem pessimamente mal. Pode ser que um órgão do Ministério da Justiça vai ser criado e aí começa quem vai ocupar esse cargo, quem ocupa aquele outro e tal. E olha a coisa boa ficando ruim. Não é? Se a gente faz coisas que a princípio seriam boas, mas executa de uma forma apressada, aligerada, sem uma estrutura adequada, o bom termina ficando ruim. Termina ficando sem resultado, né? Eu sou um pouco utilitarista. Tá bom, deu resultado. Eu acho que tudo é experiência. E a gente já teve muitas experiências nesse ponto. A gente vê toda hora os tribunais criando núcleos de conciliação que acabam não funcionando para absolutamente nada. Porque acabam se tornando mero substitutivo de audiência e conciliação do próprio processo. Pois é. Você não tem nenhum tipo de técnica diferenciada sendo aplicada ali. As pessoas não são treinadas. Você vai chegar ali na mesa para a pessoa dizer assim, tem acordo? Não, tá bom, próximo. É isso que acontece. Porque o advogado vai para ouvir isso, a outra advogada vai para ouvir isso, o conciliador senta para dizer isto. Verdade. Todos nós, antes daquilo, passamos no mercado, compramos o nosso sabonete, eu, a outra advogada e o conciliador. Foram juntos. Entendeu? Só não tomamos um banho junto. Mas a compra foi junto. Então tomamos um banho de hipocrisia, ele faz de conta que abre a possibilidade, eu faço de conta que estou para isso, mentira, não vou para isso, a outra parte não vai para isso. É esse sentido que a gente tem. É como se você chegasse, você toca algum instrumento? Não, já tentei tocar violão, eu sou péssimo. Vou botar você num piano. Você toca algum instrumento? Nenhum. Eu vou botar você num violino. Eu até toco, mas um que eu não toque. Oboé. Não sei nem o que é. É um instrumento medieval. Então, bota esses 3 instrumentos aqui, sabe o que vai dar? Nada. Ele não sabe tocar. Então, fazer a inafastabilidade assim, a gente pode não saber tocar. Eu penso muito, professor, e aí agora nessa reta final aqui, aproveitar que tocamos no nome de Bruno, vou falar de Bruno de novo, Bruno Coelho, que além de ser um processualista de mão cheia, um estudioso, também é atuante na área de cartório. Eu já conversei com ele demais sobre isso, tanto no ar quanto fora do ar. E é um cara que eu gosto pra caramba, de graça. A estrutura dos cartórios está aí. Quando ele fala, por exemplo, de você migrar os atos de execução do Poder Judiciário para os cartórios extrajudiciais, esse é um ponto. Mas você também pode migrar, por exemplo, os processos de mediação para os cartórios. Você chegar ao ponto de remunerar o cartório por acordo conseguido. Sim. Você estimular que pelo menos uma das pessoas na mesa não esteja usando o sabonete da hipocrisia, que seria o conciliador. O cara vai estar ali realmente interessado em fazer aquela zorra acontecer. Pô, eu sou um cartorário e eu ganho aqui X se eu fechar um acordo. Porra, vou fazer de tudo para fechar esse acordo. Tá. E você, advogado, ganha X também porque fechou o acordo. Você está entendendo? Quer dizer, as nossas cláusulas nos nossos contratos com os nossos clientes, a gente está num movimento desse no escritório, de colocar a cláusula do acordo, tanto no acordo, tanto por cento. E a gente trabalha para ganhar aquele X%, porque é melhor ganhar aquele X% do que ganhar 2X%. 10 anos depois. Deus dará. E na incerteza, sabe lá que decisão vem, porque se até os precedentes vinculantes são obrigatórios, eu também estou exagerando, não é que ninguém desobedeça assim, mas tem dificuldade para ser seguido, então eu prefiro resolver aqui, enfim. Rapaz, não é fácil não, professor. Não. Ao passo que o diagnóstico dessa morosidade é flagrante. Pois é, o que eu queria refletir aqui em conjunto com vocês, com todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, é que não é um problema de um toque de dedo de fada, não é Sininho que está aqui com Peter Pan, não é isso. Porque também não é simples dizer, os juízes não trabalham, isso às vezes até é leviano. Pô. Não é? Quantos juízes nós temos? Não é verdade? Isso é que leviano. São pessoas então, que trabalham... A estrutura é ruim. Será que é ruim? Porque não é você que paga aquela estrutura. Paga, mas nem sabe que paga.
Não é? É fato que em alguns lugares Não é? a estrutura é ruim. Mas onde ela é boa, funciona como deveria. Então, veja, não é um problema simples. Se a gente, com a nossa incapacidade, a nossa dificuldade, colabora para isso, né? A gente advogado, a gente promotor, a gente jurisdicionado. Você falou que o cara quer, às vezes, mesmo complicar, quer que o advogado escreva muito. Então, é todo um contexto que é um contexto social, cultural, histórico. Vou falar mais o que depois numa aula dessa, né? Não é aula, não, que é diálogo. Estamos aqui. Eu gostei. Lugar de fala, Eu gostei demais. Não, acho que para o assunto que a gente discutiu aqui, a gente tem todo mundo aqui tem lugar de fala. É verdade. Né? É verdade. Quem está ouvindo. Quem não advoga, quem não é juiz, quem não é promotor, quem não Sofre é os efeitos. já litigou. E se já litigou, já sentiu na própria pele tudo que a gente falou aqui. Então, o lugar de fala aqui acho que é universal. Professor, obrigado. Só para agradecer. Puxa, Rafael, muito obrigado. A conversa obrigado a você que está aí assim... ouvindo e vendo a gente. Obrigado aí. Sempre doce essa menina. Pesando a pimenta nos olhos que ele não ia chorar por Ah, você. não, claro, né? Choraria. Viu, né? Eu fui ele cruel. Se padeceria, mas não choraria. Me fez lembrar da pimenta. Obrigado por tudo, obrigado. Eu que agradeço, velho. Foi sensacional. Adorei a fluência da conversa aqui. Pois é. Esperamos na rádio agora. É verdade, Pois tá devendo lá na Metrópole agora também. Tranquilo, só chamar eu vou lá. É um assunto bem... Né? Gostoso, né? Gostoso. Porque agora já cortou, enfim, pode... Não, tu cortou não, vamos continuar, pode falar. Agora que terminou. Vou me despedir. Então faz de conta que terminou. Mas é um assunto que é bom a gente falar assim, porque a gente, digamos assim, põe a nudez de uma coisa que parece ser fácil, porque o dedo de acusar é muito simples, né? Mas é um negócio muito complexo e profundo, rapaz. Profundo. Eu vejo assim, vejo os nossos colegas, vejo a mim mesmo, vejo os professores, vejo os livros, vejo as... E todo mundo tem uma solução padrão, né? Como se assim, mas veja, o que o professor André falou aqui, eu acho que hoje um dos pontos o problema é tão profundo, tão complexo, tão difícil, que a gente termina discutindo e falando muito sobre ele e ninguém começa a ter uma atitude prática para aquilo. Sim. Quando você mesmo colocou que, por exemplo, professores podem começar isso em sala de aula, advogados podem começar isso em sua atuação do dia a dia, o poder estatal pode começar isso com experiências diferentes. Alguma coisa tem que começar. Tem que começar. É preciso a gente provocar. Toda primeira aula de processo minha, eu faço a seguinte pergunta. Olha, não importa se você está começando a ver processo agora, ou se você está em processo 1, 2, ou 3, ou 4. Mas, se eu lhe perguntar assim, existe um problema no judiciário, qual é? Aí um pergunta, um responde. Professor, os meninos, né, 18, 19 anos, e às vezes começando o processo, morosidade, porque no ponto do buzu ele ouve falar da morosidade. Claro. Ele ouve falar de morosidade no boteco, ele ouve falar de morosidade na praia. A morosidade é algo falável, né? Ele ouve isso. Então, aí eu começo a questionar e provocar. E por que você acha que é e tal? Eu trago os números, trago os dados e tal. Então, ele é engraçado, porque é uma coisa até, vamos dizer assim, antagônica. Eu vou falar sobre processo judicial e, ao mesmo tempo, eu, entre aspas, desfaço a importância do processo judicial, em certo sentido, né? Dizendo o seguinte, olha, isso aqui é importante, mas não deveria ser tão importante. Sensacional. Obrigado de novo, professor. Valeu, irmão. Obrigado Lira, a você. que é isso. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo hoje. Foi massa, né? Foi bom, né? Foi massa. Pois é mesmo. Semana que vem você vem também? Aqui. O champanhe estava ótimo, rapaz. A champanhe Adorei. tava... Puxa, adorei, rapaz. Que incrível, né? Por isso que o papo fluiu. Puxa vida, olha. Galera, nesse clima aqui gostoso, sensacional que a gente teve do programa de hoje, que eu agradeço a sua audiência, ter ficado com a gente aqui até agora. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se você ainda não apertou o sininho para poder ser notificado, por favor, marque. E se você gostou, aí esse é só se você gostou mesmo. Aí você curte. E eu vou deixar uma... Faltou na hora que o professor falou isso, era para eu falar, eu esqueci. Eu quero que você bote aqui, se você puder comentar aqui embaixo, qual é a sua expressão jurídica, Ótimo. parnasiana, preferida. Aquele xodó, todo mundo tem o seu xodó. Eu tenho. A minha é Giz-Arce. Pronto, Giz-Arce, né? E já falei isso aqui. Se você tem o seu xodózinho, escreva aqui pra gente saber qual é, massa, que vai ser massa a gente ler. E semana que vem tem mais um episódio pra você aqui no podcast Aula Extra. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau!